Olá, crianças! Tô chegando hoje, quase não apareço atrás das minhas super caixas de remédio. Tia Michele hoje está trazendo para vocês a história de um grande general chamado Naaman. Nós estamos aí estudando já há vários meses, né? Esse quadrimestre todo sobre os reis de Israel e Judá. Houve uma época, então, depois de tantos reis aí que a gente já tem estudado, em que a Síria resolveu atacar o reino de Israel. E naquela época, crianças, quando um inimigo invadia um rei, uma terra, um povo, ele acabava pegando pessoas daquele lugar, daquela civilização, daquele povo onde eles invadiram, né, aquela nação, aquele lugar, e fazia com que essas pessoas se tornassem seus escravos. Levava muitas dessas pessoas para trabalharem para eles, trabalho forçado, né? Dependia do tipo de inimigo, se eram romanos, se eram os babilônicos. Surgiram muitos inimigos aí ao longo da história que se levantaram contra o povo de Deus, que são os judeus, mais antigamente ainda os hebreus. Então, nesse período agora da história em que eu vou contar, levanta-se o reino da Síria, né, o exército da Síria contra o exército e o reino de Israel. E acontece então que o general da Síria, o famoso Naaman, um grande general, contrai aí uma doença muito complicada para aquela época, chamada lepra. Quem já ouviu falar? Lepra era uma doença que não tinha cura, crianças. Hoje em dia ela já não é uma doença que tem tanto destaque, não aparece mais pessoas com essa doença, e mesmo que apareça um ou outro caso, não é grave como naquela época, né? Já tem aí tratamentos para isso, e hoje em dia, né, cada época tem aí as suas doenças, seus vírus. Hoje em dia nós estamos vivendo uma situação de uma nova doença que surgiu, né? Esse Covid-19, o coronavírus, que é esse último tipo que surgiu agora, que contaminou o mundo inteiro com essa pandemia. E já existiram muitas outras doenças novas que foram surgindo. Teve a época da AIDS, teve a época da gripe espanhola, teve gripe suína, teve gripe aviária. Já existiram muitas doenças aí que foram surgindo. Teve uma tal de peste negra, já teve ebola, teve a dengue também, né? Uma doença que mata muito, febre amarela, são muitas, malária, são muitas doenças. E o homem, através da ciência, da inteligência que Deus deu para ele vai criando vacinas para evitar que essas doenças tomem conta das pessoas, vai criando tratamentos, remédios, né, que tratam depois que a pessoa já pegou. Então, o homem vai controlando essas doenças com a sabedoria que Deus deu para ele através da ciência. Mas naquela época a lepra era tão contagiosa, ela era tão grave, tão séria, tão perigosa, que as pessoas que tinham lepra tinham que se isolar da sociedade. Elas não podiam nem se misturar com os outros. Hoje em dia tem gente aí com medo, né, se isolando por causa do Covid. Naquela época, quem tinha lepra tinha que ir morar no meio da mata, nas cavernas. Não podia ficar na cidade com as outras pessoas, não, porque pegava muito fácil nos outros. E não era uma doença invisível como o Covid de hoje em dia. A lepra era uma doença feia que aparecia na pele, muitas feridas, muitas bolhas, e a pele caía. Era muito feio, a pessoa ficava deformada, às vezes até com mau cheiro, porque não conseguia nem tomar um banho com aquela doença de pele, não é? E Naaman, um homem poderoso e rico, não tinha como se livrar dessa doença, nem mesmo sendo um homem poderoso e rico, porque a lepra não tinha cura. No meio do povo de Israel, eles isolavam as pessoas e elas iam morar no meio do mato, iam morar nas cavernas e tinham que ficar ali até que a doença desaparecesse sozinha ou morrer à míngua, porque ela não tinha cura. Às vezes a pessoa conseguia se livrar da doença por milagre de Deus, e outras vezes não, a pessoa morria lá distante da sua família. Mas
Em outros povos não era bem assim o tratamento. Naamã continuava então morando em sua casa, continuava sendo um homem rico e poderoso, continuava sendo general do exército da Síria, né? E ele então pediu para o seu rei para que ele pudesse visitar um tal profeta, o profeta Eliseu. Lembram que agora Eliseu é o grande profeta de Israel e Judá? Ele agora é o grande homem da vez, porque ele foi discípulo de Elias. Essa menininha, aliás, eu não falei da menininha, né? Então, Naamã, quando invade a Israel com seu exército sírio, ele leva algumas pessoas para serem escravos na Síria. E entre essas pessoas tinha uma menininha, uma criança que foi morar na sua casa, se tornando sua serva, foi trabalhar para sua esposa. Certamente essa menininha limpava a casa, cozinhava, servia, né, as pessoas da casa, mas ela era uma menininha de Deus. Mesmo sendo escrava daquele casal, sendo escrava naquela casa, pessoas que o levaram para longe da sua família, longe da sua pátria, ainda assim tinha muita bondade no seu coração, né? Ela ali ensinou para eles o segredo de como ele receber a cura daquela doença impossível. Ela disse para a esposa de Naamã que em Israel havia um profeta chamado Eliseu, que poderia curá-lo através do nome e do poder do Deus de Israel, e que ele devia procurá-lo. Naamã então o procura, pede autorização ao seu rei, o rei da Síria, para que ele possa ir. O rei da Síria dá a ele uma carta para apresentar ao rei de Israel, né? E o rei de Israel recebe a carta e fala: eu nada posso fazer contra a sua lepra, mas procura então o profeta que te mandaram. E ele vai, e o profeta manda então Naamã mergulhar no Rio Jordão. Naamã fica furioso, porque o profeta nem recebe ele, nem liga para ele, não pega os presentes que ele levou, nem quer saber de carta de rei nenhum, mas manda ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E Naamã fica furioso, porque ele diz que o Jordão é um rio sujo, que na Síria tinha muitos rios muito melhores, mas os seus servos dizem: Senhor, nós já estamos aqui, mergulha lá para ver o que acontece. E ele então vai meio desconfiado e mergulha uma, mergulha duas, mergulha 3, 4, 5, 6 e na 7ª vez ele finalmente é curado. Naamã vence então a dúvida, vence o orgulho, vence aí toda a sua dificuldade de cumprir ordens e sugestões de um profeta, de um Deus que ele nem conhecia, e ele recebe a cura e sai feliz demais de dentro daquele rio, glorificando e engrandecendo o nome do Deus de Israel. Israel, a pátria contra a qual ele lutou, a pátria que ele derrotou, a pátria que ele levou escravos para sua terra, inclusive essa menininha que o ensinou o segredo para ser curado. E nós temos aqui então alguns remédios que eu trouxe para falarmos sobre cura, crianças. Cura que nós muitas vezes buscamos não somente de doenças do nosso corpo, de doenças físicas, né? Mas de doenças da alma, doenças da mente e do coração. A gente precisa de alguns segredos, assim como aquela menininha que trabalhava na casa do Naamã ensinou para ele os segredos de conseguir a cura que ele tanto almejava. Eu vou ensinar para vocês alguns segredos de conseguirmos curas que nós também precisamos aí para a nossa vida. Por isso eu trouxe esses remédios gigantes, tá bom? Para vocês poderem descobrir esses segredos gigantes. A vida do crente, a vida do cristão é baseada nessas coisas aqui, ó. Nesses remédios. São grandes segredos para curar muitas coisas que nós passamos, dificuldades que nós temos. Por exemplo, o maior deles é a palavra de Deus. Essa cura a falta de sabedoria, cura a falta de obediência, cura o orgulho, faz a gente se tornar pessoa melhor em todos os aspectos, em todos os sentidos, crianças. A Bíblia, então, a palavra de Deus, é um grande remédio para a gente todos os dias tomar em doses cada dia maiores e nos tornarmos pessoas muito melhores todos os dias. Esse, então, é um grande remédio para a falta de inteligência e de sabedoria. A Bíblia, a palavra de Deus, é o melhor remédio para a falta de conhecimento, tá bom? Nós temos aqui mais um outro remédio. Esse remédio aqui resolve muita coisa, quase todas praticamente. A Bíblia fala que nós precisamos orar sem cessar, todos os dias, sempre orando, todos os dias sempre em comunicação com Deus. Porque quando a gente lê a Bíblia
A gente ouve Deus falando com a gente, é a boca dele, é a palavra dele que traz cura e libertação para nós. Agora, quando a gente ora, somos nós que estamos falando com Deus, né? É a gente colocando a nossa boca, a nossa palavra em ação para que Deus nos responda. Então, a oração, ela abre muitas portas, ela resolve muitos problemas e é remédio para muitos, ou praticamente todos os problemas que a gente possa ter, sejam eles físicos, mentais, espirituais, todo tipo de doença, de problema que a gente possa ter, pode ser resolvido através da oração. Jesus andou pelo mundo orando pelos enfermos, pelos doentes, pelos perturbados, pelos loucos. Todo tipo de problema Jesus resolveu através da oração. Ele era um grande homem de oração, ele estava sempre em oração, sempre falando com o Pai, e não teve nenhuma vez que Deus deixou de responder uma oração de Cristo pelos pobres, pelos desfavorecidos, pelas pessoas que ele estava sempre ajudando. Jesus era sempre ouvido, porque a sua oração era muito mais do que sincera, não é? Então, a oração é um grande remédio para resolver a maioria dos nossos problemas. Eu digo a maioria, crianças, porque Jesus disse que tem alguns problemas que Bíblia e oração ainda não são suficientes, que precisa de mais um segredo. Olha aqui. A Bíblia diz que existem alguns problemas que só se resolve, além de Bíblia e oração, também precisa de jejum. Quem já sabe ler bem essa palavra ali? Jejum. O que quer dizer jejum, crianças? Jejum quer dizer deixar de comer alguma coisa, de beber alguma coisa. Não é exatamente só comida e bebida. A gente deve deixar de consumir, de aderir a algumas coisas como forma de jejum também, para que a gente mostre para Deus como nós estamos nos sacrificando, mostrando força de vontade para alcançar uma vitória. Então existem alguns problemas de perturbação, alguns problemas de vício, alguns problemas muito difíceis de vencer, de conseguirmos assim nos libertar, que também precisa de jejum. Além de Bíblia e oração, ainda jejum, para que haja libertação, porque através do jejum a gente mata, sabe o quê? A força da nossa carne, do nosso corpo, e alimenta, sabe o quê? O nosso espírito. E aí, quando o espírito está mais forte do que a carne, não tem para ninguém. Esse remédio é um fortificante para o espírito, e ele acaba fazendo, sabe o quê? Enfraquecendo a carne. Por isso o jejum é tão importante na vida do cristão. Então, além de ler a Bíblia, orar, jejuar, o que mais é importante para a vida do cristão, crianças? O que vocês acham? Temos também aqui congregar. Muitas pessoas estão ficando doentes nesse tempo agora de coronavírus, né? Não só doentes pegando o vírus, mas estão ficando doentes de tristeza, porque não estão podendo sair para passear, para visitar a família, para ir à igreja, congregar, cultuar. Tem gente que está ficando depressivo, triste, porque não pode sair de casa. Ir à igreja é um grande remédio para a tristeza, para a solidão, para você poder ter comunhão com os irmãos, poder encontrar seus amiguinhos. Eu creio que as crianças estão muito tristes nesse momento. Eu vi durante essa semana muitas matérias falando de que as crianças estão ficando depressivas, deprimidas, e a depressão infantil é real, é uma realidade, é uma doença. As crianças estão ficando tristes de não poderem sair de casa, de não estarem podendo ir à escola, encontrar com os coleguinhas, receber o carinho da professora, brincar junto no recreio, passear nos finais de semana, visitar os avós, virem para a igreja, frequentarem as salinhas da igreja, aprenderem sobre a Bíblia, brincarem juntas no final do culto. Tudo isso é tão importante para a infância, né? Então, o congregar, estar em comunhão com os amigos e irmãos da igreja, vir à igreja, à casa de Deus, cantar louvores, ouvir a palavra, isso é muito importante, é um remédio para nossa alma, para nos livrar da tristeza, da solidão, para que a gente possa estar aí firme e forte com Cristo. Então esse é um grande remédio também. E aí tem mais um grande remédio para a vida do cristão, que muitas vezes pode nos livrar da depressão, da tristeza, né, do desânimo que a gente pode estar passando nesse momento tão difícil, que é a
boa obra, são as boas obras. Quando a gente vê que tem gente pior, tem gente passando mais problema do que a gente tem, quando nós vemos que tem pessoas com problemas maiores, precisando de ajuda, e nós resolvemos ajudar, aí então a gente se sente muito bem. Fazer o bem faz bem para a nossa saúde, para o coração, para a mente, para o corpo, para a alma. Fazer boas obras, dividir a comida que você tem com alguém que não tem. Poder dar bons conselhos, boa ajuda, comprar um remédio para alguém, dar um dinheiro, uma ajuda para alguém que está sem trabalho, uma cesta básica para alguém que não tem emprego, alguém que perdeu o emprego nesse momento. Quando você pode visitar alguém que está triste, está só, visitar os doentes nos hospitais, as crianças nos orfanatos, os velhinhos nos asilos. Fazer o bem, crianças, nem que seja ajudar um cego a atravessar a rua, ajudar uma senhora a carregar as sacolas pesadas de compra, tudo isso são boas ações, são boas obras, e fazer o bem faz um bem danado, sabia? Quanto mais a gente faz o bem, melhor a gente se sente. Mas não é para fazer o bem para poder aparecer, postar na internet o que você fez e se achar o grandão. Não, é fazer o bem para você se sentir um pouquinho melhor, porque a gente não é perfeito. A gente não consegue fazer só o que é certo, mas a gente deve procurar fazer, assim como Jesus fez. Jesus alimentou os famintos, ele agasalhou as pessoas que tinham frio, ele matou a sede de quem tinha sede, né? Ele libertou quem estava perturbado, ele curou quem estava doente. E a Bíblia diz, crianças, que aquele que faz todas essas coisas, alimentar, agasalhar, dar uma esmola, para quem quer que seja, está fazendo como se fosse para o próprio Deus. Ele disse: quando você faz alguma dessas coisas para os pequeninos, para os pobres, para os necessitados, Deus anota lá na caderneta dele, ó, este me deu uma esmola, este me deu um agasalho hoje, esse me deu uma marmita hoje. Quando você faz pelas pessoas que estão precisando, Deus anota como se você tivesse feito para Ele. Olha só que coisa linda! Então, nós precisamos de cura em várias áreas da vida. Naamã também precisava de cura, não só da lepra, mas do orgulho, né? Ele era um homem grosseirão, ele não conhecia Deus, ele escravizou aquela menina, ele matou muita gente do povo de Israel. Então, ele era um homem que precisava de cura e libertação. E ele conseguiu tudo isso através da vida de uma simples criança, que não teve mágoa contra aquele homem que a escravizou, mas contou para ele a boa nova do Evangelho, da Palavra de Deus, e ensinou para ele que havia um Deus que tudo pode e que realmente podia curá-lo, e o curou. Amém? Vamos orar? Crianças, Deus, nós te agradecemos nesse momento em que nós podemos aí alcançar as nossas crianças com esses ensinamentos. Que o Senhor possa nesse momento estar ajudando as crianças a compreenderem que é um momento difícil, mas que elas não devem se entristecer, que elas precisam ocupar a mente fazendo coisas boas, que elas precisam ocupar a mente ajudando o próximo, não se sentindo mal, mas se sentindo bem ao poder fazer algo para alguém, sempre lembrando que sempre pode ter alguém em situação pior do que a nossa. Sempre vai ter alguém com mais dificuldade, vai ter alguém que precisa mais do que nós, e a gente, reconhecendo isso, acaba sendo mais grato pelo que tem. E a gente divide, compartilha o que tem, porque sempre vai ter alguém que tem menos do que nós mesmos. Que as nossas crianças possam aprender isso desde agora, desde pequenos. E que sejam pessoas boas como essa garotinha, a serva de Naamã. A Bíblia não diz o seu nome, mas ela tem grande destaque na história por ter se demonstrado aí uma menina de Deus, que não guardou mágoa, que não guardou para si esse segredo de que Deus cura, e contou para ele essa boa nova, mesmo ele sendo o general que derrotou a nação dela, que provavelmente pode até ter matado os pais dela na guerra, e a trouxe para se tornar uma escrava dele. Ela não teve mágoa e ela compartilhou com ele essa boa notícia. Ela fez uma boa obra, ela conhecia a palavra, ela com certeza orava, ela com certeza ia à casa de Deus e congregava porque ela conhecia bem esse Deus. Essa garotinha jejuava e com certeza sempre fazia o bem. Que nossas crianças possam crescer fazendo todas essas coisas que são remédios para a vida do cristão. Em nome de Jesus, amém. Eu quero ler para vocês o versículo. Acabei não lendo o versículo dessa lição de hoje, tá bom? Que diz assim, ó, lá em 1 Reis 19:10. Ó Senhor,
Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti. Essa garotinha sabia que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso e que por mais que ela estivesse servindo como uma escrava naquela casa de gente rica de outra nação, ela sabia que serva mesmo ela era do Deus Altíssimo. Amém? Deus abençoe vocês e até o nosso próximo vídeo. Crianças, tchau, tchau!